pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Vamos iniciar mais uma série de lições. Essa é a primeira dessa série e ela tem como tema, né, a série de lições, uma igreja para as cidades. É um tema muito importante, né, porque traz para nós assim o desafio da missão urbana, porque nós temos grandes cidades, temos igrejas localizadas nessas cidades e ela traz diversos desafios que a gente precisa abordar à luz da Bíblia, é claro, para a gente não ficar somente nas nossas opiniões, nas nossas impressões, para não cometermos erros, ok? Meu nome é Alexandre, você está no canal da Igreja Adventista da Promessa em Santo Amaro e é um prazer ter você conosco aqui nesses próximos minutos. Essa lição 1, ela traz por título a teologia da cidade. Essa primeira lição, ela vai dar um panorama para nós, né, um norte, para a gente se situar em relação ao tema, para ao longo das lições o tema ficar mais confortável, mais claro, mais lúcido, todo mundo estar na mesma página e depois nos próximos temas, nas próximas lições ir avançando nas questões práticas, tá bem? Então o objetivo dessa lição é fazer, né, nós refletirmos sobre como a cidade é apresentada na Bíblia, né, e aí talvez tenha um pouco de diferença sobre aquilo que a gente entende por cidade atualmente, né, sobre a definição atual. E para desafiar cada um de nós, né, estudantes da Palavra de Deus, sobre como obedecer o mandato cultural. E aí, calma nessa hora, né, a gente vai chegar lá, vamos chegar ao que se refere, ao que se trata esse mandato cultural. E também nos desafiar a proclamar o Evangelho com ainda mais convicção dentro desse ambiente urbano, dentro das cidades, ok? O texto base que a lição utilizou é um texto curto, e muito objetivo, que está em Gênesis 4:17, que fala, relata assim, né? É um breve relato da vida de Caim. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Antes da gente entrar aqui e mergulhar no texto e por que esse texto foi utilizado, é bom deixar claro aqui que a importância desse tema para nós atualmente, né, e por que os autores das lições trouxeram ele para nós, porque tem um dado aqui estatístico, né, que da ONU, da Organização das Nações Unidas, que 55% da população, isso censo, né, um levantamento de 2019, 55% da população mundial está nas cidades. Então, se nós fazemos parte de uma igreja que quer alcançar pessoas, que quer influenciar pessoas, é importante a gente saber como realizar, chegar a esse objetivo dentro desse ambiente urbano, porque a maior parte das pessoas estão nesse ambiente urbano. Ok, tudo bem, a gente aceita que até mesmo por um levantamento do IBGE, não é muito novo, né, de 2010, a gente tem um percentual menor, né, do que esses 55% de população em ambiente urbano, mas a gente percebe que está crescendo cada vez mais, com algumas características assim um pouco diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham em ambiente muito urbano, mas residem em ambientes um pouco mais calmos, que tem uma mescla de zona rural e urbano, como por exemplo é o meu caso, que eu moro a 100 km da capital, de São Paulo, mas resido numa cidade do interior. Mas isso não quer dizer que o tema perde importância, pelo contrário, né? Você tem que saber lidar com a vida nos dois ambientes. Enfim, então a gente vai abordar os desafios da igreja dentro desse ambiente urbano, entendendo o que a Bíblia fala a respeito das cidades. Ok? Então, a maioria de nós vive em ambientes urbanos e neles somos chamados a viver da fé de Cristo. A gente vai entender aqui que isso não é impossível, tá? Mas realmente por tudo que há no ambiente urbano é muito desafiador viver a fé em Cristo dentro das cidades. Também é dentro da zona rural? Também é.
Mas, dadas as características da zona urbana e da quantidade de informações, e vamos dizer assim, tá? De interferências que essas informações podem causar na sua vida, muitas vezes viver a fé cristã se torna muito desafiador, tá bom? Então, tópico 1 da lição é tempo de refletir. A cidade, ela, né, o que é a cidade, o que ela representa, pode ter uma abordagem negativa e pode ter uma abordagem positiva. E a própria Bíblia vai trazer essas duas abordagens para nós. A questão aqui é que quando há esse agrupamento, esse ajuntamento de pessoas em zonas urbanas, parece que tanto as coisas que são boas, né, como coisas que são ruins, elas ficam destacadas, né? Parece que saltam aos olhos, crescem aos olhos. E isso a gente vai trazer aqui na lição. Muito provavelmente, todos nós vamos perceber que quando a gente fala em cidade, todo mundo pensa numa área densamente povoada, né? Acho que todo mundo pensa isso. Seja ela uma área mais residencial, mais comercial, você pensa em muitas pessoas, uma aglomeração muito grande, de repente você pensa em transportes públicos lotados, né? Filas para resolver as coisas, trânsito nas ruas, né? Quando se pensa em cidade, né? Em zona urbana, logo essas coisas vêm à nossa mente. Mas a definição que a Bíblia traz, ou as características que a Bíblia traz, não são bem essas. Tá? Inclusive, no texto básico da lição, que está lá em Gênesis 4:17, que fala sobre Caim, quando ele tem o seu filho Enoque e ergue uma cidade, né, edifica uma cidade, dá o nome para ele. A interpretação que se dá aqui é que Caim, naquele momento, ele está procurando segurança, né? Que talvez não seja, né, dadas as circunstâncias hoje, a característica que mais se perceba em cidades. Né? Segurança realmente é algo terrível, algo tanto falho hoje em dia em grandes cidades. Mas naquele momento, no contexto bíblico, na primeira vez que foi citado, né, o nome cidade, a definição de cidade, muito provavelmente que Caim buscava, né, a leitura que se tem de uma maneira geral, é que ele buscava segurança. O que a gente pode trazer aqui mais em relação à definição de cidade? Tá? Cidade pode trazer para nós, né, no contexto bíblico, a definição, né, uma característica de estabilidade. Isso vocês podem depois verificar lá em Deuteronômio 28, 52. Eu vou ler aqui rapidamente com vocês. Deuteronômio 28, 52. Toma nota para você poder ler posteriormente. Então, Deuteronômio 28, 52 traz assim para nós, na linguagem de hoje, tá? E te sitiará em todas as tuas portas, até que em toda a tua terra venham a cair os teus altos e fortes muros, e em que confiavas. Sim, te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. Então perceba que, né, essa leitura é importante para você realizá-la, se não agora posteriormente, porque todas essas referências vão falar sobre essas características que eu estou trazendo. Então Deuteronômio 22 traz para nós, biblicamente, que cidade representa estabilidade. Em Atos 13:1 fica ali descrito que a cidade representa, né, traz para nós a característica de diversidade. Isso também não só no contexto bíblico, mas no atual também, né? Numa zona urbana. Então, por exemplo, se você pegar e parar em algum momento ali numa grande avenida de São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, você, em poucos minutos ali olhando as pessoas passando, você percebe uma grande diversidade de pessoas, né? De raças. Tem
pessoas de características das mais variadas possíveis, né? E uma outra característica das cidades, né, e também aí no âmbito bíblico, é a questão da produtividade. Então, já lá em Atos 19, em 24 e 25, você vai perceber que as pessoas dentro das cidades, elas já se organizavam de uma tal forma que dentro de cada um nas suas profissões, elas já tinham alto nível de produtividade e lucro, né? Porque o ambiente urbano, essa aglomeração, muitas pessoas, dá essa possibilidade, né, de trazer mais produtividade, mais lucro para as pessoas. E como é que é a cidade da Bíblia, né? O que a gente pode trazer, né, com a lupa, com o olhar bíblico? O que é a cidade da Bíblia? A cidade da Bíblia é uma cidade que é descrita como segurança. Então, de novo lá em Gênesis, mas dessa vez no 17 ao 22, você vai perceber nessa leitura que, assim como essa que eu acabei de fazer em Deuteronômio, que a questão de ter muros, né, de ser fortificada, trazia essa sensação de segurança. Muito aí diferente de você comparar com outras situações quando os povos viviam em áreas abertas, zonas rurais, sem qualquer tipo de muro de proteção, e aí ficavam muito suscetíveis a, por exemplo, a invasão, a algum tipo de roubo. Então a cidade vem trazer esse tipo de característica que é a segurança. Uma outra característica das cidades, né, pelo menos em relação ao que a Bíblia descreve para nós algumas vezes, isso está lá em Números 35, de 11 a 12, é a questão de refúgio. Nesse momento aqui, né, é pedido que seja erguida uma cidade para pessoas em determinada condição, que precisavam aguardar um julgamento. Então, ali elas ficariam preservadas até que se fosse dado um destino para a condição dela, porque naquele momento as pessoas teriam cometido um eventual crime, um desvio, e aí aguardariam nessa cidade. Então, também é uma característica de refúgio, tá? Cidades no que a Bíblia nos traz. Mas não só isso, né? Também é uma característica da morada do seu nome. Então, Jerusalém, lá em 1 Reis 14, 21, Deus determina, estabelece, quando ele quer escolher, quer indicar um local para a morada do seu nome, o que ele escolhe? Ele escolhe uma cidade. Poderia ser o campo? Poderia ser o campo. Mas o relato bíblico traz uma cidade. E no caso, foi Jerusalém. Isso é muito simbólico, né? Que tenha sido escolhida uma cidade para a morada do nome do Senhor. Mas infelizmente não é só, né, de coisas boas, de características boas que a cidade da Bíblia é descrita, não as cidades da Bíblia. Né? Até porque a Bíblia não quer trazer ilusões para nós, muito pelo contrário. Então, traz também, assim, no relato bíblico, características, por exemplo, como maldade. Então, lá em Gênesis 4, 23, né, já traz ali uma descrição de um assassinato, já, né, bem nos primórdios da raça humana, uma descrição de assassinato, né, nesse ambiente de cidade. Né? Então, já havia maldade quando as pessoas estavam organizadas, né, dessa forma lá no passado. E também, infelizmente, tem várias descrições sobre rebeldia. Eu vou deixar aqui uma que eu acho que é extremamente relevante para nós, que está lá em Gênesis 18, de 16 ao 33, que descreve sobre Sodoma e Gomorra e como Deus enxerga, né, os habitantes dessa cidade e o que Deus propõe para os habitantes dessa cidade. É uma história amplamente conhecida, mas vale a pena consultá-la, lê-la, para você deixar fresco na sua memória. Vou deixar aqui outras citações, não estão aqui, mas é bom nessa questão dessa característica de rebeldia nas cidades,
a questão de como Babel, né, se comporta ou é estabelecida lá em Gênesis 11:4, é muito boa, né, essa referência como característica de rebeldia, e a própria cidade de Babilônia, lá em Jeremias 51, também sobre a sua característica de opressão e crueldade. A Babilônia é uma referência. Então a gente percebe aqui que na visão bíblica nós temos tanto características boas atribuídas às cidades, como características ruins, ok? Afinal de contas, são cidades que eram habitadas, assim como hoje, por seres humanos. Então, são seres humanos dando, né, as suas próprias características, né, ao lugar onde eles habitam. E no terceiro tópico aqui, a teologia da cidade. Aqui para nós, o que é muito importante ficar claro dentro dessa questão da teologia da cidade? Por mais que Caim tivesse cometido, né, um assassinato, matado seu irmão, e aí depois de ter um filho, ele quer trazer, né, estabelecer uma cidade, isso não pode deixar para nós, né, ficar ali marcado como que se cidade fosse algo sempre ruim, por conta dessa origem bíblica, dessa primeira citação bíblica à cidade, por conta da falha de Caim. A gente tem que colocar tudo nos seus devidos lugares, né? E ter calma e ponderação. Até porque, aqui lá em Apocalipse 21, a descrição do novo céu e da nova terra passa pela descrição de uma cidade linda, de uma cidade maravilhosa. Eu acho que eu vou até ler aqui com vocês, ó, um trechinho, Apocalipse 21:16, vai vendo. O texto é muito grande, né? Eu poderia ler todo o Apocalipse 21, mas para sermos objetivos aqui. 21 eu vou ler o 16, Apocalipse 21 eu vou ler o 16 e o 17, na linguagem de hoje. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. Aí vou ler o 18 também. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, tenham essa visão, tá? A cidade, em algum momento, ela traz essa conotação de coisas ruins, mas também, biblicamente, traz conotações de coisas extremamente boas, extremamente esperançosas para nós, tá? E aí, sobre o mandato cultural, que estava lá na abertura, eu falei para vocês, né? Calma que a gente vai chegar lá. Dentro da teologia da cidade, em Gênesis 1:28, vamos ler junto aqui, porque é muito bom. Gênesis 1:28, ele vai trazer assim para nós. Linguagem de hoje. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, essa ordenança, essa responsabilidade que Deus coloca sobre, né, o homem como raça, assim, a raça humana, é o nosso mandato cultural. Então, quando nós olhamos para as cidades, né, a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade sobre elas, né? Porque Deus quer que nós, né, seus filhos, os seguidores da sua palavra, cuidemos das cidades, né? Cuidemos do mundo que Deus nos deu. Então esse é o mandato cultural, de uma forma bem resumida, bem simplificada, tá? Mas é esse zelo, é esse cuidado e essa responsabilidade que nós temos que ter sobre as cidades que existem, as cidades onde nós estamos estabelecidos, onde vivemos, onde moramos, onde trabalhamos, tá bem? Tópico 2 da lição
é tempo de agir. Para a gente colocar, né, questões práticas, objetivas aqui, para exercitarmos, né, esses conceitos, o tópico aqui traz sobre um relato de Pedro, né? Isso é muito importante, eu vou ler aqui para vocês em 1 Pedro 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, nessa questão do tempo de agir, para a gente obedecer ao mandato cultural na cidade, ainda que para a gente continuar lutando e construir uma civilização que Deus se orgulha, é importante que a gente não se misture com aquilo que existe de ruim. E Pedro coloca isso, né, muito, muito claramente lá em 1 Pedro 2:11. Você precisa estar nas cidades, afinal de contas, né, a palavra de Deus é para todas as pessoas, né? Deus não se alegra, né, de ver as pessoas perdidas, pelo contrário, né? Deus se alegra quando as pessoas aceitam a sua palavra, se arrependem, né, e se convertem dos seus maus caminhos. Mas é importante que nós exerçamos esse mandato cultural sem se sentir, por isso que ele fala sobre como sermos peregrinos, porque você precisa exercer o mandato cultural na cidade, mas sem se sentir um habitante daquela cidade, né? Porque nós estamos aqui, né? Entendemos que estamos aqui de passagem. E se você não se tem esse sentimento de peregrino, pode ser que você acabe se envolvendo excessivamente, vamos dizer assim, com aquilo que as cidades têm a oferecer, principalmente aquelas características ruins pelas quais a gente passou. E aí, por muitas vezes, as pessoas podem se perder, deixando se envolver nessas características ruins, em tudo aquilo que as cidades oferecem, e aí você não tem mais essa sensação de ser peregrino, de ser um estranho, de estar ali só de passagem e exercendo o seu mandato cultural. Pode ser que você se sinta mais pertencente do que deve sentir, certo? Então você precisa agir, você precisa influenciar, nós temos que influenciar as cidades com a palavra de Deus, mas sempre lembrando, somos peregrinos nessa terra e temos que continuar lutando para construir uma civilização que glorifique a Deus. E aí, as maneiras práticas que podemos obedecer ao mandato cultural nas cidades. Algumas coisas que podem ser muito úteis para nós no dia a dia. Então, apoiar o desenvolvimento das pessoas. Não tem como realizar a obra de Deus, pregar o Evangelho e fazer a diferença nas cidades se você não está disposto a estar conectado, ligado às pessoas. A igreja não é feita, a igreja, né, o templo são os muros, mas a igreja são feitas de pessoas, né? As pessoas são, cada pessoa é templo da habitação de Deus. A palavra de Deus veio para os seres humanos, não é para tijolos, muros, prédios, entendeu? É para quem habita esses prédios, essas zonas urbanas. Então nós precisamos estar dispostos a apoiar o desenvolvimento das pessoas, por mais difícil que seja, porque cada pessoa tem sua característica, cada pessoa, as zonas urbanas, como a gente falou, ela tem muita diversidade, cada pessoa tem uma origem, teve uma trajetória, cada um vai se desenvolver de maneira diferente, nós precisamos ter disposição para apoiá-los no desenvolvimento cristão. Ter apreço pelo lugar. É muito ruim você estar em um lugar onde você só consegue enxergar as coisas ruins. Sempre há oportunidades, né? O que eu quero dizer? Você não pode tapar os olhos, né? E se fazer de bobo, né? Sabe, bobo alegre, vamos dizer assim, né? No termo mais, né, popular. Não, você tem que ter um olhar crítico para aquilo que está à sua volta.
mas você precisa ter um apreço pelo lugar onde você está, pelo lugar onde a sua igreja está instalada, pelo lugar onde você reside, porque se você não tiver esse apreço, fica muito difícil você conseguir atuar ali naquele ambiente. É necessário você desenvolver apreço pelo lugar onde você vive. E por consequência, né, dessas duas primeiras características aí, ou maneiras práticas de você desenvolver o mandato, você acaba se tornando bênção para as pessoas e para o lugar onde você vive. A lição não fala aqui disso exatamente, mas fica aquela situação, né? Você vai ser resultado do ambiente onde você vive, o ambiente onde você vive vai ser resultado da sua influência. Aqui a gente está colocando justamente isso, que o ambiente onde você vive, as pessoas que estão em volta, à sua volta, pode ser resultado da sua influência como cristão exercendo o mandato cultural. Amém? Vamos adiante. Proclame o Evangelho nas cidades. O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar completamente a vida de uma pessoa e lhe dar novo rumo. Aqui eu posso deixar para você Marcos 16:15, tá? Uma referência muito boa. Vou trazer, vamos ler juntos aqui agora que vai ser muito bom. Marcos 16:15, para você poder meditar. Então Marcos 16:15 tá assim. Vamos lá. Linguagem de hoje. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler o 16 também. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a gente não deve ter orgulho nenhum, vontade nenhuma que alguém seja condenado. Muito pelo contrário, é o nosso desejo, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta, é que as pessoas sejam salvas, não que elas se percam. Então, o que pode trazer nessa mudança? Dificilmente, eu diria que é impossível que qualquer outra palavra, que não seja a palavra de Deus, que não seja o Evangelho de Cristo, seja capaz de trazer uma transformação completa nas pessoas, nos ambientes urbanos, porque nenhuma outra palavra é tão completa, né, para penetrar na mente, né, no sentimento do ser humano e fazer ele rever, né, seus conceitos, como é a palavra de Deus, ela é capacitada para isso. Só que a palavra de Deus ela não vai fazer efeito nas pessoas se ela não for falada, se ela não for pregada, se ela não estiver sendo refletida nas atitudes das pessoas, dos cristãos que exercem o mandato cultural. Então, proclamar o Evangelho nas cidades pode provocar impactos positivos nos lugares e nas pessoas que vivem nas cidades onde moramos. Isso a gente precisa acreditar plenamente, fielmente. Inclusive, se a gente tiver essa clareza, né, em nós, a gente vai passar a entender que por mais que eu tenha as minhas dificuldades, as minhas falhas, as minhas limitações, a palavra de Deus ela é capaz de produzir um efeito muito além daquilo que eu espero, daquilo que eu imagino nas pessoas e nos lugares onde nós habitamos, tá? A gente não pode se dar por vencido, por mais que a situação seja desafiadora, tá bem? E aí, por último, gente, nós temos aqui na nossa lição um compromisso missional. Compromisso missional está extremamente ligado, né, com aquilo que nós todos acabamos de ouvir e com as referências bíblicas que eu deixei para vocês pesquisarem posteriormente. O que é importante dentro do nosso desafio missional? Conheça os problemas da sua cidade.
E aí quando a gente fala cidade, se isso ficar muito grande para você, se você pensar, nossa, mas a cidade de São Paulo, onde eu vivo, por exemplo, ou se você vive no Rio, ou outra grande capital, nossa, é muito grande, eu não vou conseguir identificar. Talvez pense num extrato um pouco menor da cidade onde você vive. Pensa no bairro onde você vive. Pensa no condomínio onde você vive. Pensa no clube que você frequenta. Enfim, conheça os problemas da sua cidade. Tá? Conheça os problemas de onde você vive, as dificuldades que as pessoas que estão no seu entorno passam. Porque conhecendo os problemas da sua cidade, aí você vai entender o quê? Você vai procurar soluções com foco na transformação pelo Evangelho. Então, acho que aqui não está nem legal a transformação do Evangelho. Na verdade, procure soluções com foco na transformação pelo Evangelho. Ok? Identificou os problemas, teve clareza, ok. Então, com a força do Evangelho, com a força da Palavra de Deus, quais são as soluções que eu posso propor para esses problemas, para essas dificuldades. E aí, por fim, para você, né, não se enganar e também não ficar limitado, porque talvez você entenda no primeiro momento que não vai ter condição, capacidade de resolver essas situações ou de atuar sobre elas. Peça poder de Deus e ore pelas pessoas perdidas e pelas autoridades. Peça sempre orientação, força, poder e direcionamento de Deus para exercer esse mandato cultural sobre o qual nós falamos. É muito importante que você tenha a orientação de Deus, peça força a Ele, direcionamento para Ele, clareza, para que você aplique a palavra de Deus dentro nas soluções, nas atitudes que você vai ter dentro desse ambiente urbano tão desafiador, tá? Não vá pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Isso é um erro. Isso pode causar mais dor e mais dificuldade. Ore a Deus, peça a Ele poder e orientação. Ok? Então, pessoal, a gente chega aqui ao final da lição 1. Muito bom tema. As próximas lições serão fantásticas. Vai trazer muito conteúdo bom, muita informação boa. E a próxima lição, né, a lição 2, vai ser os desafios da cidade. Aí a gente vai começar a entrar mais pontualmente, mais detalhadamente, quais são esses desafios pelos quais a igreja, pelas quais os cristãos passam para poder pregar o evangelho, falar da palavra de Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês nesses minutos. Espero que vocês fiquem bem e tenham aproveitado o conteúdo. Obrigado e até a próxima.